Fala, turma! Depois de muito tempo, quarto episódio do nosso quadro aqui do canal, onde eu invisto na prática. Eu faço um aporte de R$ 1.000 todos os meses e a gente está aí montando uma carteira de fundos imobiliários. Comento todo o racional, toda a leitura de cenário que eu vejo e vou, de acordo com o momento, fazendo os aportes. No vídeo de hoje, eu já adianto que eu vou fazer um aporte duplo. É isso mesmo. Meu último aporte foi no final de 2024. Janeiro, eu não comprei fundos imobiliários para essa carteira pública. Vou fazer o aporte de janeiro e o aporte de fevereiro. E vocês vão entender ao longo do vídeo por que eu estou antecipando. Por que eu decidi fazer um aporte maior e como é que está o cenário. Como é que eu estou vendo o cenário para fundos imobiliários daqui para frente. Fica comigo que o vídeo de hoje está mais do que especial. Vamos lá? Vamos ver como é que está a nossa carteira? Vamos ver como é que tem performado até agora? Eu vou utilizar aqui, como sempre, o site do Investidor 10 para poder ver como é que nossa carteira está performando. Deixa eu pôr aqui minha imagem para cima. Essa carteira tem um investimento aí de R$ 2.953 e hoje o saldo dela R$ 2.696. Ou seja, a gente tem uma perda aí de 8,72%. Isso é o que de fato acaba assustando a maioria dos investidores. Você faz um investimento e você tem essa variação negativa aqui. 8,72%. Por quê? Porque a gente comprou lá atrás, comecei 3 meses atrás esse projeto aqui, esse quadro no canal, e a gente teve em dezembro um mês muito negativo. Quem não se recorda, dezembro os fundos imobiliários caíram e caíram forte, lá na esteira da piora do cenário macroeconômico, taxa de juros subindo, taxa dos títulos públicos subindo, tudo isso é muito negativo para ativos de renda variável. E para fundos imobiliários não foi diferente. Mas ora, se você está na fase de construção patrimonial, é o que eu falo sempre para os meus alunos, eu bato muito nessa tecla. Se você está na fase de construção patrimonial e você vai aportar todos os meses, ou seja, religiosamente ali todo mês, quando você recebe seu salário, sua renda, seu dividendo, seu prolabore, enfim, depende aí da sua ocupação profissional. Quando você vai separar uma parte para investir, você quer comprar o mais barato possível. Então, assim, você não quer comprar um ativo que subiu sem fundamentos. Se você compra todos os meses, você quer comprar mais barato. Óbvio que não é confortável você comprar, sei lá, a cota por R$ 100 e essa cota agora está R$ 98, R$ 95. Foi o que a gente viu aqui no gráfico. Eu investi praticamente R$ 3.000 e hoje tem 2.700. A gente tem uma perda ali entre 7% e 8%. Mas nota, é renda variável. Renda variável ela vai variar, ela vai oscilar. A gente precisa entender isso, senão a gente vai acabar saindo do jogo mais cedo. E é justamente esse o motivo que me fez fazer um aporte maior agora, o aporte equivalente a 2 meses. A gente está vendo fundos imobiliários, principalmente os fundos de recebíveis, ou seja, aqueles que investem em títulos imobiliários, basicamente em CRIs, muito descontados. Muito. Eu não me lembro de ter visto, no passado recente, patamar de preço igual a esse. Quando a gente olha fundo de papel, e um dos que eu vou comprar hoje, quando a gente olha a tabela de sensibilidade dele, ou seja, comprando no preço atual, a expectativa de rendimento é IPCA mais 15, IPCA mais 16. É isso mesmo. 16% de ganho real num fundo imobiliário de papel. Por que esse rendimento é tão alto? Justamente porque eles estão sendo negociados com muito desconto. Daqui a pouquinho, ao longo do vídeo, eu vou comentar sobre qual fundo, a gente vai estudar junto ele aqui, relatório gerencial, e eu vou mostrar porque que na minha visão, fundos imobiliários recebíveis têm o que eu chamo de uma simetria positiva. Tem muito mais para subir do que para cair. E de novo, aqui a gente ensina sobre renda variável. Renda variável não tem como saber
de forma antecipada nada. Se vai subir, se vai cair. O que a gente tem controle? O quanto que a gente guarda do nosso salário, o quanto que a gente poupa, o quanto que a gente investe, em quais ativos a gente investe, quais fundos imobiliários a gente investe, escolhendo sempre os que têm os melhores fundamentos. Antes de começar a estudar os fundos, vamos olhar aqui como é que está a nossa distribuição. Hoje nossa carteira tem aí 6 ativos, 5 fundos imobiliários e um fundo de infraestrutura, que é o Juro 11, e com um peso bem parecido entre eles, né? Em torno de R$ 500 ali em cada fundo, KNCR e HGBS com os menores picos. Hoje a gente vai incluir aí mais 2 fundos imobiliários, chegando no total de 8 nomes, melhorando a diversificação, reduzindo o risco e mantendo o patamar de dividendos. Mas você pode estar se perguntando assim, né? Bruno, por que fundo de papel? Por que para o momento atual, fundo de papel e não fundo de tijolo? O fundo de tijolo, ou seja, aquele fundo imobiliário no formato tradicional, que compra um prédio de escritórios, um fundo que compra um galpão logístico, um shopping, um imóvel de renda urbana. Aquele fundo tradicional, o dividendo dele é muito estável. Então, assim, dificilmente você tem variação brusca no dividendo que você recebe de um mês para o outro. Um fundo de tijolo, muito dificilmente, ele vai te pagar R$1 e no mês seguinte ele vai te pagar R$1,40. Ou no mês seguinte ele vai pagar menos, vai te pagar 70 centavos, por exemplo. Você tende a ter uma estabilidade e o dividendo ele vai subindo à medida que os contratos de locação vão sendo renovados. Já no fundo imobiliário de papel, a dinâmica é totalmente diferente. No fundo de papel, o dividendo ele vem da receita dos CRIs que o fundo investe. Por exemplo, vamos imaginar que a taxa média do fundo seja IPCA mais 10%. Ora, se o IPCA, se a inflação ela sobe muito, a receita que esse fundo de papel recebe também aumenta, consequentemente, o dividendo também aumenta. Se essa inflação é muito baixa, se porventura essa inflação entra no campo negativo, o dividendo desse fundo ele também fica menor. Vamos olhar um exemplo aqui? Eu vou pegar aqui o VCJR. O VCJR é um fundo clássico aí de recebíveis. Olha como é que o dividendo oscila. Vou pegar aqui só o ano de 2024. Em abril, R$1,20 por cota. Em outubro, ele pagou 70 centavos por cota. Caramba, o dividendo quase cai a metade, né? Se pagasse 60 centavos, ele pagaria metade do pico aqui de abril. Por que tem essa oscilação? O dividendo está lá em cima, cai, sobe um pouquinho e depois cai. Por conta do próprio comportamento da inflação. Ou seja, o dividendo de um fundo de papel ele oscila junto com a inflação. E qual é o cenário que a gente tem hoje? Para ajudar a gente, eu vou utilizar o site da Ambima, onde a gente tem a projeção para a inflação para daqui a 2 meses. Ele tem do IGPM e ele tem do IPCA. A nossa preocupação aqui é o IPCA. O IPCA de fevereiro, estimado pela Ambima, é de 1,34%. Guardem esse número. Vamos olhar aqui quanto que foi o IPCA de janeiro. Vamos ver juntos como é que está essa evolução. Vamos fazer melhor. Vamos olhar aqui o IPCA dos últimos 12 meses. Esse aqui é o gráfico. Pegando aqui 2024 todo e pegando o dado de janeiro. O IPCA de janeiro de 2025, ele foi de apenas 0,16%, ou seja, foi uma inflação muito baixa. O que isso significa? Que no próximo mês, nos próximos 2 meses, o dividendo do fundo de papel pode cair. E isso ajuda a explicar por que a gente tem fundos tão descontados. Muitos investidores acabam se antecipando. Olha, o fundo vai distribuir um dividendo menor, eu vou esperar um pouquinho para comprar. É exatamente em momentos como esse que
tem as maiores oportunidades. Janeiro, 0,16%. Quando a gente olha fevereiro, 1,34%. Quando a gente olha março, a projeção é de 0,5%, o que já ficaria mais em linha com a média, né? Se a gente fosse traçar uma média aqui no IPCA médio de 2024, ele está girando ali em torno de 0,5 ponto percentual. Só com essas informações, a gente já consegue compreender que o cenário continua muito positivo para fundos de recebíveis. A inflação continua pressionada, por isso que o Banco Central está colocando o pé no acelerador, continua subindo taxa de juros, continua subindo taxa Selic. E é com esse pano de fundo, é com esse racional que parte eu explico aqui, parte eu explico para os alunos do FIS na prática. Por isso que se você quer continuar aprendendo, se você quer se dedicar, se você quer se aprofundar no mercado de fundos imobiliários, se junte a nós no FIS na prática, um treinamento de muito sucesso, onde a gente já teve aí mais de 1.000 alunos que investem com mais segurança e compreendem exatamente onde é que seu dinheiro está investido. Se você quer vir conosco, link está aqui na descrição, basta você se cadastrar, que você vai, sem dúvida, ser um investidor muito melhor. Nesse pano de fundo é que a gente vai comprar 2 fundos imobiliários de recebíveis, 2 fundos imobiliários de papel no vídeo de hoje. O primeiro fundo não poderia ser diferente. O primeiro fundo é o VCJR. Utilizei ele aí como exemplo agora. Um fundo que negocia com o indicador PVP de 0,78. Ou seja, é um fundo que negocia aí com 22% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. O último dividendo anunciado, 95 centavos, o que dá um dividend yield no mês de 1,29%. Caramba, 1,3% ao mês, isento de imposto de renda. O investidor, ele costuma ser fascinado por aquele número mágico, por aquele 1% ao mês de rendimento, isento de imposto de renda. VCJR, fundo de papel, entregando 1,3% ao mês. Um fundo high grade, um fundo de baixo risco, um fundo óbvio, formado por crédito privado, tendo empresas como devedoras, então, naturalmente, vocês já aprenderam aqui no canal que ele tem mais risco do que um título público. É por isso que se você for comprar hoje um título público, se você for comprar um Tesouro IPCA 2029, um Tesouro IPCA com vencimento em 2040, você vai receber aí 7,5%, 7,6% mais inflação. Aqui tem mais risco no VCJR, óbvio, mas é por isso que o retorno ele também é maior. Quando a gente olha a tabela de sensibilidade, ou seja, a depender do preço que você pague, você vai ter um retorno específico. Quanto mais barato você comprar, maior é o seu retorno esperado. Por isso que no começo aqui do vídeo, eu reforcei muito. Lá na parte que eu mostrei, olha, a gente investiu aqui quase R$3.000, eu estou perdendo 8% quando eu olho a variação da cota. Tem vídeo aqui do canal que eu exemplifico isso, que eu mostro exatamente de onde é que vem o retorno. Óbvio que não é confortável você ver o seu patrimônio caindo, mas você quer comprar o mais barato possível. Quanto mais barato você compra, maior é o seu retorno. Percebam aqui que, a depender do preço que você compra, se você comprar por R$ 73,29, o seu retorno esperado é de IPCA mais 17,47%. É isso mesmo. E no momento que eu gravo aqui o vídeo, esse mesmo VCJR está sendo negociado ali na casa de R$ 72. Se a gente for olhar aqui, né, ele está desde o meio de janeiro girando aí 72, 73, R$ 74, ele está nesse range de preços. Olha, se você comprar ele por R$ 72, você recebe praticamente IPCA mais 18%. É 18% de ganho real em um fundo imobiliário de papel, onde você tem dezenas de CRIs, onde você tem uma diversificação muito grande.
É muito melhor você comprar um fundo de papel do que você investir diretamente e comprar um CRI, do que você comprar um certificado de recebível imobiliário, acessando diretamente o site da sua corretora. Lá, você vai estar exposto a um devedor apenas. Quando você investe num CRI, você está emprestando dinheiro para alguém. Esse CRI tem um devedor. Se esse devedor ficar inadimplente, você perde toda a sua renda. Num fundo de papel, ele também compra CRI. Tem um gestor que compra esses CRIs. Só que dentro de um fundo tem 10, 20, 30. Tem fundos imobiliários com mais de 100 CRIs. Ou seja, o seu risco está pulverizado. Se um desses CRIs ficarem inadimplentes, se for um fundo grande e diversificado, o impacto é mínimo. Talvez você nem perceba. Você só vai perceber se você for na minúcia e você ir lá e olhar o relatório gerencial. Óbvio que para quem já é cotista, fica desconfortável. Quando você olha, e a gente não precisa nem ir um ano atrás, aqui eu estou voltando a setembro de 2024, esse fundo estava sendo negociado por R$ 87. Hoje esse fundo é negociado por 72. Então, óbvio que para quem se posicionou lá atrás, é ruim. Só que a gente é um investidor de longo prazo. É justamente em momentos como esse, momentos de muito desconto, é que eu costumo falar para os meus alunos que você está comprando tempo. Aquela aposentadoria que você pretende ter em 10, 15 anos à frente, aquela renda passiva que vai ser suficiente para pagar o seu custo de vida, que talvez você demoraria 10, 15 anos, comprando mais barato, aproveitando os momentos de queda, você antecipa em 2, 3 anos esse movimento. O VCJR, na minha opinião, se encaixa nesse exemplo. E o segundo fundo que eu vou comprar no vídeo de hoje é o BTCI 11, fundo de recebíveis, gestão BTG, que negocia com desconto de 18% em relação ao VP. Negocia com o indicador PVP de 0,82. Ele não tem um desconto tão grande quanto o VCJR, que na minha visão tem um desconto exagerado, tá? Mas o BTCI também tem um desconto muito grande. Quando a gente olha a tabela de sensibilidade dele, se a gente for comprar por R$ 8,00, que é o preço, R$ 8,08, no momento que eu gravo agora ele está R$ 8,07, vamos utilizar aqui R$ 8,08 como exemplo, o retorno estimado é IPCA mais 12%. É praticamente o dobro do retorno de um título público. Ou seja, o prêmio de risco ele é quase 6, 7% em relação ao título público. Você aceitar correr um pouco mais de risco, comprando crédito privado, comprando fundo imobiliário de papel, você vai ter um prêmio de risco de 6, 7% em relação ao título público. Isso é muita coisa. Principalmente quando a gente olha o perfil de dívida que a gente tem dentro desses fundos. Quando a gente vai mais a fundo no BTCI, olhando o relatório gerencial dele, logo depois aqui, ó, da tabela de sensibilidade dele, tem os CRIs que ele investe. Então, de onde é que sai o dinheiro do CRI? De onde é que sai a receita do CRI? Por exemplo, tá aqui, ó. CRI Casa Shopping, taxa IPCA mais 9,4% ao ano, operação baseada na aquisição de participação no Casa Shopping. O empreendimento está localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente conta com 70 mil metros quadrados de ABL e 1.000 vagas de estacionamento. Quer ver um outro exemplo? Aqui, ó. Galpão logístico, IPCA mais 5,9%. Operação lastreada na aquisição do galpão logístico de Ribeirão Preto pelo BTLG. Ou seja, o BTLG, que é um fundo de galpões, comprou esse imóvel, mas comprou utilizando uma securitização, comprou com alavancagem, comprou com a emissão de um CRI. Quem é o devedor desse CRI? O BTLG. Quem é o credor? O BTCI. Quem está na ponta devedora é um fundo imobiliário. O fundo imobiliário não vai dar calote. O risco de crédito é muito baixo. E a gente estava falando ali de um retorno de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. É assim que a gente classifica o risco de um fundo de papel.
se ele é high grade, se ele é middle, se ele é high yield, que é o fundo de maior risco. Por isso que é tão importante entender o risco. De nada adianta você olhar o preço se você não sabe qual risco você está correndo. Se eu chegar aqui para você e falar quem é melhor, você comprar um fundo que te dá um rendimento de IPCA mais 20 ou um fundo que te dá um rendimento de IPCA mais 15? Não necessariamente o fundo de maior rendimento vai ser melhor. A pergunta é, qual é o risco? Que aí você consegue fazer uma relação entre risco e retorno. Você quer ter sempre o maior retorno correndo o menor risco possível. Esse é sempre o objetivo de cada investidor. Por isso, só invista em fundo de papel sabendo qual é o risco daquele fundo. Se você tem dificuldade, tudo isso a gente explica lá no FIIs na prática. 2 novos fundos para a carteira aqui do canal, com o racional de dividendos maiores à frente para esses fundos e expectativa que esse desconto, quando a gente olha o PVP que é tão grande, que esse desconto ele diminua ao longo dos próximos meses. O investidor de fundo imobiliário ele é muito sensível a dividendo. Se o dividendo daquele fundo sobe, ele fica super feliz e acaba comprando a qualquer preço. Se o dividendo cai, mesmo que por questões estruturais, como a gente aprendeu aqui no vídeo, onde o dividendo do fundo de papel cai porque a inflação caiu, ele acaba vendendo. Como a expectativa é de maior dividendo à frente, a expectativa consequente é que a cotação desses fundos imobiliários subam no longo prazo. Vamos para a parte prática? Vamos abrir o site da corretora, abrir o home broker, comprar os fundos e fazer toda a parte prática, que parece um bicho de 7 cabeças, mas é a parte mais simples. O mais importante e o que a gente dedica mais tempo é escolher os fundos. Enviar a ordem de compra é a coisa mais simples. Aqui eu vou utilizar o computador, mas você poderia enviar a ordem de compra, por exemplo, até pelo celular, até pelo app da corretora. Vamos lá? Gravando aqui na segunda-feira, mercado já aberto, depois das 10, que é quando você consegue enviar as ordens de compra. Normalmente o mercado aí fica aberto entre 10 da manhã e 5 da tarde. Em alguns períodos específicos do ano, fica aberto de 10 às 18 horas, como é o nosso caso agora, em fevereiro. Já enviei o dinheiro para a corretora. Quando a gente for olhar aqui, a gente tem saldo projetado. Eu tenho R$ 2.115 para poder investir. Consultando o extrato completo, a gente percebe aqui, TED que eu enviei, R$ 2.000. Recebemos R$ 7,35 de CVBI, que foi pago no dia 17. Recebemos juro 11, HGBS, ambos pagaram aí no dia 14 de fevereiro. E recebemos aí R$ 4,28 de KNCR, PVBI, ou seja, todos os fundos aí de fevereiro já pagaram rendimentos. E no vídeo de hoje eu vou comprar os R$ 2.000, que é o nosso aporte, aqui a gente está fazendo o aporte referente a 2 meses, mais o reinvestimento dos dividendos. Então a gente tem aí R$ 2.115 para poder aportar. Vamos abrir aqui o Home Broker para a gente poder fazer isso juntos. Já com o Home Broker aberto, vou comprar aqui 14 cotas de VCJR 11, então coloquei o preço aqui de R$ 75,24. Vou subir aqui um centavinho para conseguir comprar por R$ 75,25. Vamos pôr a senha. Ordem enviada, tá lá. E vou comprar aqui o BTCI11. Basta digitar o código. Vou pôr aqui no livro de ofertas para poder conferir também. Melhor oferta de compra, R$ 8,17. Vamos pôr aqui R$ 8,18, que a gente consegue comprar. O BTCI eu já fiz os cálculos aqui previamente. Como ele é um fundo base 10, vou comprar uma quantidade maior. Vou comprar aqui 133 cotas do BTCI 11. No total aí, exatamente o que a gente escolheu aportar. Vocês viram aí que é super simples, então você enviar as ordens ali não tem muita dificuldade, tá? A não ser que você vá comprar um volume muito grande, tipo 50, 100 mil reais. Então você vai comprar ali R$ 1.000, R$ 2.000. Você consegue enviar essa cota a mercado e você vai ter uma variação ali muito pequena. Ou você pode
colocar o valor específico por quanto você quer comprar. Sua ordem vai ficar ali no que a gente chama de livro de ofertas. Assim que tiver um vendedor, assim que tiver alguém querendo vender nesse preço que você quer comprar, o negócio acontece. A bolsa de valores é nada mais, nada menos do que isso. Compradores e vendedores se encontram, você define o preço que você quer comprar, quem quer vender define o preço que quer vender. Se esse preço combina, se dá match ali, a ordem é executada, então a venda acontece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Novo vídeo aí da série Rumo aos 100 mil, onde eu faço aqui um aporte em uma carteira pública. O objetivo não é que vocês repliquem, o objetivo não é que vocês copiem o que eu estou fazendo, o objetivo é que vocês vejam qual é o racional, como que eu penso, como é que a gente vê a leitura do momento para poder investir em fundos imobiliários. Até o próximo vídeo, turma.